Um grande abraço a você, amigo da Do Vale TV. Está entrando no ar o Do Vale Notícias. Iniciamos o programa de hoje para falar da polêmica envolvendo o secretário de Saúde de Avaré, Roslindo Wilson Machado, e também o médico plantonista, cirurgião da Santa Casa da Prefeitura de Avaré, Rafael Nardinelli. Após o desabafo de Rafael nas redes sociais, o secretário de Saúde, Roslindo Wilson Machado, se manifestou e criticou a postura do médico. Confira a matéria completa no Do Vale Notícias. O secretário da Saúde, Dr. Roslindo Machado, compareceu aos estúdios da Do Vale TV para prestar esclarecimentos sobre o apelo referente à situação da retaguarda da Santa Casa de Misericórdia, publicado pelo médico Dr. Rafael Nardinelli. Dr. Roslindo, será que o senhor pode esclarecer para a gente sobre a manifestação que o Dr. Rafael Nardinelli postou em seu Facebook sobre a falta de cirurgiões da Santa Casa? Por favor, nos explique. Eu vou começar dizendo que é lamentável ouvir o que todos ouviram. Uma postura completamente inadequada, fora de propósito, fora de momento, fora de tudo. E nós já estamos apurando legalmente o que ele disse, porque gerou pânico na população. Então nós vamos querer saber quem foram essas pessoas que morreram lá, que ele disse que morreram por falta de cirurgiões. Não teve absolutamente nada disso e nós já resolvemos o problema. Os nossos cirurgiões já estão novamente atendendo a população de Avaré. Pelo menos por 90 dias, até que a gente consiga fazer os acertos que a gente gostaria que fizesse, que foi o que eu pedi, 90 dias. E não quiseram me conceder na ocasião e agora concederam. Então, só tenho a dizer isso, lamentável. Ele foi muito infeliz naquele desabafo dele, completamente fora de propósito. Doutor, tendo em vista que a saúde é um dos setores mais importantes de uma gestão de um governo, eu queria que o senhor desse seu posicionamento do que o senhor pensa da saúde do município hoje. Carente, muito carente. É carente porque foi deixada de lado, foi deixado correr à vontade, não tinha quem tomasse a frente das coisas, era só gritando, mandando que os pacientes, que os funcionários se vira, faça o que você quiser, não é assim que faz. Então, realmente, é lógico que é importante. E sobrou tudo para a gestão agora do prefeito Jô Silvestre. Então, nós estamos hoje com 17 dias. Já conseguimos resolver muita coisa. Já melhoramos bastante o atendimento no pronto-socorro, melhoramos o atendimento nos postos. É claro que precisa melhorar. Nós não conseguimos isso em 17 dias. Mas muitas coisas que não existiam já estão voltando. Por exemplo, ultrassom no pronto-socorro. É um absurdo ficar tanto tempo. Estamos voltando. Já a partir de amanhã ou depois já estará funcionando outra vez o ultrassom no pronto-socorro. Então, aos poucos, as coisas vão se encaixando e nós vamos deixar a cidade como o prefeito quer e como nós estamos acostumados a trabalhar. Anteriormente, o Do Vale Notícias tentou entrar em contato com o Dr. Rafael, que se recusou a dar entrevista. Todavia, após o posicionamento do secretário municipal da Saúde, o cardiologista procurou a equipe de reportagem para explicar o motivo do seu desabafo em rede social. Por primar o direito à informação, o Do Vale Notícias aceitou entrevistar o Dr. Rafael. Agora nós vamos falar com o Dr. Rafael Nardinelli, ele que é médico cardiologista e que na última semana ele postou um desabafo em uma das suas redes sociais falando sobre a situação da Santa Casa de Misericórdia de Avaré. Dr. Rafael, primeiramente, nós da equipe do Do Vale Notícias procuramos você algumas vezes e você se recusou a dar entrevista. No entanto, agora você aceitou falar sobre o caso. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, obrigado. Não foi só você, viu, Bianca? Na verdade, depois do meu manifesto, vários jornais, várias TVs, inclusive TV Tem, entrou em contato comigo via Facebook, via WhatsApp ou via mensagem telefônica, para que eu desse uma entrevista, tá? Por que eu neguei a princípio? Eu neguei a princípio porque eu não sou gestor. Eu não sou responsável por gerir a cirurgia da Santa Casa. Eu não faço parte da questão gerencial. Então, eu não só neguei, como expliquei para as pessoas que me procuraram que, na verdade, as pessoas que deveriam fazer essa entrevista eram justamente o secretário de Saúde, os administradores da Santa Casa e os colegas cirurgiões, que poderiam, da maneira deles, explicar a verdade dos fatos. No entanto, depois do manifesto do senhor secretário, Dr. Roslindo, eu me vi na obrigação de vir aqui
e falar, na verdade, por 2 compromissos que eu tenho. O compromisso com a verdade, em primeiro lugar, e o compromisso com a população, para deixar bem claro quais foram as intenções do meu manifesto. Então, é o seguinte, na verdade, teve uma outra coisa que a gente quer saber, você, como médico, na condição de estar ali, na Santa Casa, convivendo todos os dias. Como foi que você percebeu a falta de cirurgiões lá na retaguarda? Na verdade, a falta de cirurgiões na retaguarda já está prevista desde o dia 1. O documento foi enviado em novembro de 2016. Ou seja, falar que eles não sabiam que os cirurgiões iam parar é mentira. Os cirurgiões já tinham toda a papelada pronta, já tinham pedido a suspensão, estavam em processo de desligamento, de ajuste da situação, né? Então, a gente estava na Santa Casa sem cirurgião desde o dia 1. A gente foi levando, as situações foram se agravando, alguns casos que precisavam ser de cirurgia foram transferidos, alguns realmente pioraram. Eu acho que talvez eu tenha usado a palavra um pouco forte demais, né, no meu texto, mas a ideia foi justamente essa, foi causar esse impacto, porque o gestor ele tem medo de 2 coisas, de mídia e de sangue. Então, quando a pessoa lê aquilo, a pessoa realmente se abala. E, na verdade, é isso mesmo. Se ninguém tivesse tomado uma atitude, a gente ia continuar sem cirurgião até hoje. Eu, como médico plantonista da unidade de terapia intensiva, como trabalhei em pronto-socorros da vida, a necessidade de cirurgião se faz presente. O cirurgião é condição indispensável para o bom andamento de uma Santa Casa e de um pronto-socorro, né? E eu tenho certeza que todos os médicos que viram meu depoimento entenderam essa realidade porque eles fazem parte disso. É muito difícil você trabalhar num pronto-socorro sem ter a retaguarda da cirurgia, que é de extrema importância para o atendimento da população no geral. E como foi uma declaração, de certa forma, polêmica, o nosso secretário da Saúde, Dr. Roslindo, ele disse que essa manifestação poderia estar causando um possível pânico à população avarense. O que você tem a dizer em relação a isso? De fato, eu acho que assim, nisso eu concordo com o Roslindo. Eu acho que talvez eu tenha me excedido um pouco, talvez eu tenha gerado um pânico desnecessário. Gostaria de pontuar que, assim, de maneira nenhuma, a minha intenção foi atacar a atual gestão, até porque a atual gestão tem 15 dias, eles realmente não tiveram tempo de ficar a par da situação, isso é óbvio, eu seria muito amador em criticar uma gestão de 15 dias. Na verdade, o meu desabafo foi puramente de uma expressão de pânico que eu estava. Então, eu passei esse pânico porque eu estava em pânico de não ter a retaguarda de cirurgia. Peço desculpas à população, eventualmente, se teve alguém que me interpretou mal ou que ficou desesperada com essa situação, mas é que, na verdade, era uma situação que me deixava desesperado. E eu passei de maneira, assim, sem filtro, esse meu sentimento, que foi um sentimento real. Doutor, para finalizar, na condição de médico cirurgião, há muito tempo já, e qual é o maior desafio que o município enfrenta hoje no setor da saúde? A saúde de Avaré, ela tem vários problemas. Eu não acredito que nem o Jô, nem o Poio e nem nenhum prefeito vai resolver isso num prazo de 4 anos. Hoje, o que acontece, na verdade, não só na saúde de Avaré pontualmente, mas na saúde do Brasil, existe uma abertura indiscriminada de faculdades de medicina que acabam por diminuir e deteriorar drasticamente o nível da formação médica. O médico do pronto-socorro hoje, a medicina em torno do pronto-socorro ela é centralizada. Você vai no pronto-socorro, tem 6 médicos atendendo, enquanto na rede básica não tem ninguém. Então, o que precisa ser mudado é o jeito de administrar a saúde. A saúde está administrada centralizadamente. Tudo vai para o pronto-socorro. Quando, na verdade, o preconizado pelo SUS é justamente o contrário, você descentralizar a saúde. Deveria ser no pronto-socorro 2 médicos e os melhores. A gente não tinha que estar com um médico recém-formado no pronto-socorro, com médico sem curso de ATLS ou CLS, com médico sem experiência. No pronto-socorro deviam ser os melhores. Eles é que deviam estar lá. Eles que deviam estar lá dando atenção à população que chega passando mal. E no posto de saúde, sim, às vezes uma oportunidade para um médico iniciante fazer um ambulatório. Então é isso que está faltando. Está faltando gerência na saúde, em como atender as pessoas. Não é centralizando tudo num pronto-socorro que a gente vai resolver. Claro, eu sei, Roslindo, que você não teve tempo hábil de fazer isso ainda. Eu entendo perfeitamente. Na verdade, são só manifestações de uma situação ruim, de agravo para as pessoas que
que me levaram a fazer isso. Dr. Rafael, nós agradecemos por você ter vindo aqui até os nossos estúdios para esclarecer toda essa polêmica, mas agora eu queria saber se você tem alguma consideração final. Não, eu queria, na verdade, agradecer à população de Avaré que me apoiou, aos meus amigos do Facebook. Apesar da minha declaração ter sido julgada de maneira inadequada por algumas pessoas, eu tenho certeza que as quase 500 curtidas e os 250 compartilhamentos que eu tive não foram à toa. Muitas pessoas se identificaram com aquela situação. E queria dizer para o Dr. Roslindo que, apesar de você ter falado que a minha declaração ela era fora do tempo, fora do propósito e lamentável, eu só vou te responder o seguinte, Dr. Roslindo. Graças à minha falta de tempo, à minha falta de propósito, o meu propósito foi resolvido em 5 dias. Eu fiz a postagem na sexta. Hoje é terça-feira, a cirurgia voltou. Muito obrigado. Muito bem. O que dá para a gente perceber nessa matéria, que explicou tudo referente a essa polêmica do Rafael Nardinelli aí com o Roslindo Machado, que já não se tornou mais profissional. A coisa já se tornou pessoal. Tanto que o secretário Roslindo Wilson Machado, em entrevista ao jornal A Comarca, afirma que está processando Rafael Nardinelli. A partir desse momento em que se para de ser o público e vai para o pessoal, eu acho que não é momento nem de eu comentar essa situação. Quem vai resolver isso é a justiça. Porque se eles têm alguma birra pessoal, têm algum problema pessoal, eles têm que resolver entre eles e nós, a imprensa, estamos aqui para noticiar aquilo que for público. Então, eu vou me ausentar desse comentário referente a essa parte que já se tornou um problema pessoal entre Roslindo Machado e Rafael Nardinelli. E damos sequência aqui ao do Vale Notícias para falar para vocês de uma decisão tomada pela Justiça de Avaré que beneficia os servidores municipais. É uma ação, um mandado de segurança que foi movido pelo Sindicato dos Funcionários Públicos de Avaré, por meio do seu presidente, o Leonardo Espírito Santo, para atingir primeiro esse cidadão aqui. Pode colocar a primeira foto. A ação do sindicato, do Leonardo Espírito Santo, foi impetrada na Justiça no dia 21 de dezembro de 2016, cobrando para que a Justiça, na verdade, forçasse o prefeito Poio Novaes a quitar os débitos com o 13º salário. Porém, como o Judiciário entrou num recesso, essa ação acabou sendo julgada somente no dia 12 de janeiro. E, ao invés de atingir Poio Novaes, essa ação acabou atingindo em cheio, pode mudar a foto, Jô Silvestre. O sindicato mirou em Poio Novaes e acabou acertando em cheio em Jô Silvestre, que tem aí agora a obrigação de quitar o débito do 13º salário do funcionalismo. Essa decisão veio da primeira vara civil do juiz Edson Lopes Filho, aqui de Avaré. Ela foi tomada no dia 12, porém, no dia 18, somente no dia 18 de janeiro, e ele pediu o mandato para que o prefeito Jô Silvestre fosse notificado. Informações dão conta que essa notificação ocorreu no dia 20 de janeiro e o atual prefeito tem aí um prazo de 10 dias concedidos pela Justiça para que ele quite o débito com o 13º do funcionalismo. Cerca de 5 milhões de reais o Jô vai ter que dar um jeito e pagar o funcionalismo. Cabe recurso? Sim, cabe recurso. Mas como a prefeitura agora vai entrar com recurso contra uma decisão que beneficia os servidores municipais. Se Jô Silvestre realmente impetrar esta ação de recurso contra esta liminar, ele está indo contra o funcionalismo público municipal. Aí realmente pode gerar uma grande celeuma e pode deixar muitos funcionários que até mesmo votaram em Jô Silvestre na última eleição, deixarem essas pessoas muito bravas com a atual administração. Ou seja, foi toda uma celeuma em relação ao sindicato, porque o sindicato, durante aí os últimos anos, sempre foi pegando um pouco no pé aí do governo de Poio Novaes, umas vezes com razão, outras vezes nem tanto, né? Mas no final do ano tentou essa liminar,
como o judiciário entra em recesso, não julgou, só veio a julgar no dia 12 de janeiro e acabou recaindo toda a decisão em cima de Jô Silvestre. Agora vamos aguardar, vamos ter a confirmação na próxima semana se realmente da notificação do prefeito, que a partir do momento que ele for notificado, ele tem 10 dias para pagar o funcionalismo. E segundo consta, informações que a gente obteve de bastidores, de fontes do Paço Municipal, o prefeito teria sido notificado na manhã do dia 20 de janeiro, ou seja, tem até o dia 30, até o fim do mês de janeiro, para quitar esse débito com o funcionalismo. Na verdade, Poio Novaes não deveria nem ter deixado esse débito, porque o 13º, como é tradicional e está aí no Estatuto do Servidor, tem que ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano. Porém, a gente já sabe por N motivos e pela falta de dinheiro, o prefeito Poio Novaes deixou de pagar. Foi realmente uma grande falha do governo Poio Novaes em não quitar esses débitos. E agora sobrou para a atual administração pagar. Se o outro não pagou, essa tem que pagar. E agora com uma decisão judicial. Muito bem, seguindo com as informações aqui no Vale Notícias, para falar para vocês sobre a celeuma envolvendo também a Câmara Municipal. Falamos aí de vários problemas referente ao Executivo, problema aí na Secretaria de Saúde, entre os médicos, e teremos novidades, aliás, na próxima semana. E agora vamos partir para o Legislativo, que tomou algumas medidas essa semana que chamam a atenção. Primeira medida, que a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Avaré reajustou o valor do Vale Alimentação fornecido aos servidores que trabalham no Legislativo de R$ 610 para R$ 650,59 , ou seja, quase 400% a mais do que é pago pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal paga para o seu servidor R$ 166 de Vale Alimentação. A Câmara, R$ 650,59. Eu estou falando somente de Vale Alimentação. Esse foi o primeiro ato da atual mesa diretora. Foi reajustar em 6,65% o valor do Vale Alimentação. Daí, em contrapartida, a Câmara Municipal enviou no dia 19 de janeiro uma nota dizendo que, anunciando, na verdade, cortes de gastos no Legislativo, inclusive no cafezinho que é servido aí para a população e também para os funcionários, vereadores, ou seja, as pessoas que frequentam a Câmara Municipal de Avaré. A decisão teria partido aí da mesa diretora, que é formada, vamos lembrar aí, pelo Toninho da Lorça, né, presidente, Flávio Zandoná, vice-presidente, Cabo Sérgio, o primeiro secretário, e o Jairinho da Paineiras, o segundo secretário. Na nota que ele enviou, ele fala isso, que a decisão foi da mesa diretora em cortar gastos. As medidas tomadas vão aí realmente desde a redução dos valores gastos com a folha de pagamento, como já anunciado, né, em distribuição aí no número de assessores parlamentares, com a diminuição dos assessores, e cortou os assessores, naturalmente cai a folha de pagamento do Legislativo. Além da redução do número dos assessores parlamentares, a Câmara também pretende reduzir outros gastos com o funcionalismo e pequenos custos com combustíveis, água, luz e materiais de escritório, medidas que, segundo o presidente da Câmara, não irão comprometer o serviço prestado ao Legislativo e que contam com o apoio dos funcionários da Casa de Leis. Entre os gastos também que foram aí cortados está o aluguel dessas 2 máquinas de café, que, segundo o presidente da Câmara, anualmente geravam um custo de cerca de R$10 mil. Isso ano, tá? R$10 mil por ano. Outros pequenos serviços contratados, como assinatura de jornais e revistas, serão reduzidos pelo Legislativo, buscando assim a contenção de gastos no momento de crise, ou seja, para chegar no final do ano, a Câmara tem um dinheiro a mais
para devolver para a prefeitura aí usar da forma que acha melhor. Agora, tem um contraponto das duas informações, né? Uma divergência aí. Primeiro ato da Câmara Municipal de Avaré é de aumentar, elevar, reajustar o valor do Vale Alimentação dos funcionários. Que se ele não reajustasse, eu tenho certeza que nenhum funcionário ia reclamar. Porque os funcionários, até dezembro de 2016, recebiam R$ 610 somente de Vale Alimentação, né? E agora, com a nova mesa, com a nova decisão, eles acabam recebendo R$ 40 a mais, R$ 650 com 59 centavos. É um despautério tremendo entre o que é pago pela Câmara e o que é pago pela Prefeitura. Isso gerou grandes debates em redes sociais de pessoas realmente aí, que na verdade a maioria criticando a postura da Câmara Municipal, outros não, outros dizendo que a Câmara paga o que a Prefeitura deveria pagar, né? Se a Câmara tem condições de pagar um valor maior, acho que a Prefeitura, eles acham que deveriam também aí valorizar o funcionalismo. Lembrando que a Câmara Municipal conta com um número de funcionários muito reduzido. Lembrando também que os vereadores não recebem benefícios como Vale Alimentação, para deixar bem claro. E a Prefeitura Municipal conta aí com mais de 2.800 funcionários. Se a Prefeitura for pagar o mesmo valor da Câmara, né, do Vale Alimentação, realmente ficaria muito difícil. Mas teria que ter um meio termo. Agora, já que o Toninho da Lorça ele reajustou aí o valor do Vale Alimentação e depois anunciou cortes, fica um meio despautério, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Ah, eu aumento aqui, mas vou cortar ali. Por que aumentou? Ah, eu tinha que aumentar? Será mesmo que tinha que aumentar? Será mesmo que tinha que reajustar o valor do Vale Alimentação? Agora anuncia os cortes, inclusive do próprio cafezinho que é servido na Câmara Municipal de Avaré. Agora, por que essas máquinas também de café, né? Faz o velho cafezinho, quer economizar? Vamos fazer o velho cafezinho, né? Olha lá, o que normalmente é feito, vamos coar lá ele, num coadorzinho mesmo. Faz da forma tradicional, com certeza vai economizar da mesma forma, né? Agora, algumas posturas realmente a gente não consegue entender. O que parece que o presidente da Câmara, ao assumir aí, nesse início, começa a dar uma escorregada em umas cascas de banana que foram deixadas pela gestão anterior. Mas vamos aguardar, teremos muitas informações referente à Câmara Municipal de Avaré. E nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.